Eu criei a arte dessa rosa para um projeto de cobertura, então tem uma série de necessidades especiais que eu tive que levar em consideração e eu vou contar tudo isso daqui a pouquinho depois da vinheta, então fica aí. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo e se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo e eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br. E por último, segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui e você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, eu comecei preparando aí meu espaço de trabalho com a foto que eu tirei tanto da tatuagem da cliente que eu precisava cobrir, até do molde, né, desse plástico filme aí, desse contact que eu fiz também desenhando por cima ali da própria pele dela, tá? O formato que teria essa rosa que eu pretendia usar para cobertura. E agora eu tô organizando uma série de referências ali, né? De rosas, tanto da flor real quanto de fotos, né? Uma própria tatuagem minha que me inspirou, né? Para fazer essa em termos de traço e tudo mais. Enfim. E aí eu pego uma dessas rosas que eu separei, dessas fotos ali, para eu pegar principalmente o movimento, né, a maneira como as pétalas na parte central ali do miolo, elas se desdobram, né, elas se abrem ali. Mas no momento em que eu já vou passando ali pro papel, pro desenho, né, no caso aqui pro digital, eu venho fazendo uma série de estilizações para deixar com a característica, né, do meu traço e desse tipo de rosa que eu quero fazer. E aí você vê que as pétalas elas são mais anguladas, elas têm mais vincos, mais pontas, e isso é uma coisa que eu procuro sempre trabalhar para ficar com mais personalidade e não parecer aquela rosa, né, que parece um repolinho, toda redondinha, toda fechadinha, que eu acho que é um pouquinho sem graça ali. E aí eu coloquei essas folhas do lado, bem largas, e aí você já começa a entender como que a cobertura está sendo pensada aqui, né? Eu coloquei um elemento principal ao lado dessa cobertura, maior e mais em evidência, que é a própria flor da rosa, né? Então a atenção vai ser chamada toda para ela, porque vai ter cor e porque é o ponto central desse desenho aí. E aí a cobertura é feita na periferia do desenho, na parte lateral ali, na parte, né, do entorno do desenho, onde tem essa folha, ali no lado esquerdo, essas duas folhas juntas, elas vão ser, né, o meu artifício para realizar essa cobertura, e eu vou fazer de uma forma em que eu faça um sombreado relativamente escuro nelas, e tudo bem, porque elas vão servir de moldura e vão ressaltar o vermelho ali da rosa, e vou jogar um verde bem de levinho nas partes de luz que eu vou tentar deixar para fazer uma certa luminosidade ali, uma certa tonalizada para ficar, né, com uma cor de folha, mas sem precisar deixar muito claro. Então agora que eu já tenho mais ou menos definida aí a estrutura, né, você viu que eu rascunhei todo num lápis, né, numa ferramenta tipo um lápis, um carvão, uma coisa assim mais solta, que eu pudesse fazer o esboço sem me ater muito às questões de precisão e simplesmente as formas básicas que eu estava estudando. Agora eu venho passando a limpo, eu coloquei um layer ali embaixo, aquele layer do rascunho com transparência, e venho por cima definindo melhor esses detalhes lineares ali. Então agora é a hora de fazer os acertos, os consertos das linhas que, né, eventualmente pudesse ter ficado um pouco torta, que eu pudesse ter feito mais de uma para achar o resultado que eu queria. E aqui nesse momento é importante definir os vincos, né, tanto das folhas, mas principalmente das pétalas ali. Você vê que eu criei algumas linhas que dão uma sensação de movimento, de curvatura ali, porque essas pétalas, quando elas vão abrindo, elas vão dando uma dobradinha na ponta, uma arredondadinha na ponta. Isso vai ficar bem mais enfático quando eu for fazer a parte de sombra e de cor, né? Porque aí eu consigo, através do volume, né, dos brilhos, das sombras, mostrar que está dobrado. Mas na própria forma do desenho isso já fica um pouco evidente. Em seguida eu venho fazendo os bolds, né, fazendo as linhas em destaque mais grossas, para separar as áreas, né, que estão na frente, separar os elementos que estão na frente dos que estão atrás. Como você tem ali uma série de pétalas se desdobrando umas sobre as outras, você tem uma série de elementos passando, né, em planos diferentes do desenho. Então o bold serve aí
para dar essa recortada e para destacar, né, mais o desenho, para ele ficar com mais presença mesmo. E agora sim eu venho aplicando as sombras. Você viu que eu fiz ali um miolo preto, que é a parte externa das pétalas, né, vai ter uma cor diferente, e tô jogando a sombra ali onde tem a cobertura. Então, medindo a quantidade de cinza necessário para esconder o que estava embaixo, que já estava mais desbotadinho, né, então até onde eu poderia jogar de cinza e o quanto eu poderia deixar de luz, ou de pele, né, no caso, porque é importante deixar alguma pele ali, alguma luz, pra não ficar só uma mancha preta muito grosseira. E aí o mesmo raciocínio que eu fiz do lado da cobertura, eu preciso repetir do outro lado para parecer proposital essa estética do desenho da folha mais escura, né? Então eu usei esse artifício desse vinco central, que me permite que eu venha com uma sombra muito sólida de um lado e do outro, alternando de onde vem essa sombra na folha, e ela fica com um volume interessante ali. Eu deixei fundo, né, suficiente vazar para depois eu jogar um verdinho. Agora eu tô fazendo as sombras nas pétalas, como eu falei, então, né, mais sutil, porque eu vou deixar mais cor aparecendo bem saturado, então é só para dar uma base de sombra naquelas dobrinhas. Depois eu chapo a cor principal que eu vou trabalhar, que é um vermelho próximo de um vermelho bombeiro ali, um tom médio. A partir dele eu vou esculpindo as luzes, né? Então eu tô já fazendo um degradê para algumas partes de branco, que vai passar por um rosado também na parte de transição ali. E isso significa que eu vou fazer, né, uma variedade maior de aplicação de cores na hora de jogar na pele. Mas só de jogar esses brilhinhos ali já fica muito mais claro a questão do volume dos vincos ali que eu queria aplicar. Agora eu tô dando uma regulada nas cores, dando uma olhada geral em tudo para por fim aplicar o verde ali na folha. Eu comecei com um verde um pouco mais quente, mais amarelado, e aí depois eu dei uma esfriada, fiz um verde mais azulado, que combina mais com esse tom de vermelho. Por fim, um sombreadinho em volta para ela não ficar muito recortada, para ela ficar mais plantada né, no suporte, na pele, no fundo ali, e também para ajudar mais ainda no disfarce, esses pontinhos que dão uma estilizada legal. Então esse é o resultado de mais uma criação. Esse projeto já foi pra pele. Eu espero que você tenha curtido esse speed drawing novo. Não deixe de comentar e curtir. A gente se vê na próxima. Valeu! Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives para tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação na escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tatu. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$ 2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!